Estamos começando o nosso programa Lins em Pauta. Vocês sabiam que utilizar álcool durante a gravidez pode trazer danos permanentes para o seu bebê? Essa pauta, que foi indicada pela vereadora Carolina Souto e trouxe até nós um especialista que está aqui nos estúdios da TV Câmara, Dr. Paulo Imamura, que é pediatra, especialista em neonatologista e vai falar sobre esse assunto que é preciso ser divulgado para que vocês que estejam nos assistindo entendam sobre os riscos de utilizar álcool, né, doutor? Sim. Doutor, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Câmara. Eu agradeço a disposição do senhor estar aqui mais uma vez para falar desse assunto tão importante. E começando a falar sobre essa mudança, né? A SAF, que agora se tornou um espectro, Sim. um transtorno do espectro alcoólico fetal. Isso. Esse problema que você relatou, da gestante usar alguma bebida que contém álcool, é uma coisa que muitas vezes passa ou desapercebida, ou então como se não tivesse muita relevância para a população, sabe, Patrícia? Então, os estudos não são muito certinhos no número, mas aproximadamente 30% das mães, quer dizer, de cada 10 mães, 3 mães estão usando álcool em algum momento da gravidez. Como se fosse assim, ó, Patrícia, se eu tomar só um chopinho de vez em quando, não vai fazer mal para o meu bebê, né? E faz. E realmente faz muito mal. A denominação do transtorno do espectro alcoólico fetal, antigamente, era síndrome alcoólica fetal. E a característica maior da forma mais grave da síndrome alcoólica fetal, era a criança que nascia com microcefalia, com a cabeça pequena, com uma formação labial, orelha baixa, pequena, sem essa parte inferior do lábio, sabe, carnuda. Então, essa é a forma mais grave. Então, eu penso que foi importante fazer essa mudança do nome, porque agora se chama transtornos do espectro alcoólico fetal. Porque a grande maioria das crianças nascidas de mãe que usam álcool na gravidez não apresenta uma formação assim grave que você vê, fala que a criança nasceu mal formada que a mamãe usou álcool. São crianças que nascem com aspecto físico normal, Patrícia, mas que ao longo do seu desenvolvimento vão apresentar graves alterações. Então são crianças que vão demorar para falar, demorar para andar. E quando entrar na escola, Patrícia, são crianças que vão ter dificuldade de aprendizado. Doutor, inclusive nós estamos no mês de setembro, que é o mês em que se comemora e se fala com mais precisão e ampla divulgação sobre a síndrome alcoólica fetal. Qual que é o dia e como é realizado esse trabalho ao longo do mês? Dia 9 de setembro é comemorado no mundo todo o Dia Mundial de Combate à Síndrome Alcoólica Fetal, que é atualmente chamada de transtornos do espectro alcoólico fetal. Por isso é importante a gente levar a conscientização da população sobre esse grave problema. E essa mudança na nomenclatura, o senhor acredita que contribui para que o diagnóstico seja feito de maneira correta? O senhor acredita que muitos diagnósticos estão, eu não vou falar errado, mas acabam sendo relacionados a outros tipos de espectros e não levando em consideração que o uso do álcool tem causado muitos danos? Sim, sim. Para você ter ideia, por exemplo, eu falei assim, a importância da mudança é que a grande maioria das crianças que nasceram de mães que usaram álcool, ela tem transtorno do neurodesenvolvimento. E essa alteração do neurodesenvolvimento se confunde com outras doenças, como, por exemplo, o autismo. Sim. Então, hoje em dia, no mundo todo, porque os estudos estão avançando cada vez mais no mundo e cada vez todo mundo mais preocupado de alertar a população sobre a gestante, sobre esse risco, né? Então, a criança que nasceu de uma mãe que usou álcool em algum momento da gravidez, durante a evolução dela, ela pode ter sintoma que a gente fala sintoma autista, que se confunde muito com o autismo. Sim. Tanto assim que o diagnóstico de uma criança, eu acho que ela é autista, tem que levar em conta no diagnóstico se essa mãe não fez uso de álcool na gravidez, que essa criança não é autista, ela tem transtorno do espectro alcoólico fetal, que os sintomas se confundem muito. Doutor, quando o senhor diz assim,
que a mãe utilizou álcool em algum momento. Quando às vezes as pessoas escutam falar sobre o transtorno da síndrome alcoólica fetal, às vezes elas relacionam eu não sou alcoólatra, eu não bebo muito. Isso. Tem alguma relação com a quantidade? Não é sobre isso, né? Não é sobre uma pessoa que bebe todo dia, toda hora, mas é sobre pequenas quantidades? Tem sim, porque ao longo de toda a gestação, Patrícia, vamos supor, no início da gestação, o que está em desenvolvimento, principalmente, é o sistema nervoso. E justamente é esse que pode ser afetado no início da gravidez. Mas durante a gravidez, tem em torno do segundo, terceiro mês que forma o coraçãozinho, depois vai formar o rim, depois vai formar o fígado. Em cada momento da gravidez, o feto está em constante desenvolvimento. Se em algum momento da gravidez a mãe faz uso de bebida alcoólica, esse bebezinho, durante a formação dele na vida intrauterina, ele pode ter malformação desses órgãos, né? Então, durante toda a gravidez, tem um risco. E o que você falou sobre a questão da quantidade, é lógico que quanto mais álcool, maior é o risco. Mas aí a gente não tem ainda hoje, Patrícia, um exame que a gente possa fazer de sangue para saber se aquela mãe tomou uma cervejinha, o bebê está correndo risco ou não. Sim. Então, qualquer dose de álcool em qualquer momento da gravidez pode trazer transtorno. Se a mãe usou uma quantidade elevada de álcool já no início da gravidez, a chance da criança nascer com malformações é maior. Sim. Né? Malformações externas, cabeça pequena, ou hidrocefalia, que é líquido na cabeça, né? Ou deformidade de membro, né? Mas em outras fases do desenvolvimento, pode ser que ela não nasça com microcefalia, nem hidrocefalia, mas ela pode nascer com problema cardíaco, com problema renal, com malformação do intestino, né? Ou então, a criança vai nascer com um aspecto físico normal, mas isso que é a gravidade, que eu vou falar de novo, é só a questão do neurodesenvolvimento. Sim. A mãe vai perceber, né, a consequência do uso da bebida, que ela achou que era pouquinho, não tinha importância, quando o bebezinho começar a se desenvolver, inclusive mais ainda, que chama muito mais atenção, quando ele entra na escola. Que consegue perceber esse atraso, essa falta de atenção. Aí nós vamos começar, mas por que tem atraso? Se eu dou tudo para estudar direitinho, se tem uma escola boa, se eu dou carinho para o meu filho, né? Por que ele não vai bem, né? Então, esse é o grande risco, e esse é o grande alerta que a gente quer trazer para a população, é que as mães realmente tenham essa consciência que não pode tomar nenhum tipo de bebida que contém álcool, nem pequena, nem grande quantidade, porque o transtorno do espectro alcoólico fetal, Patrícia, ele não tem cura. Se a criança já nasceu com alteração de neurodesenvolvimento decorrente do uso do álcool, não tem como você voltar atrás. Doutor, e como se chega a essa conclusão do diagnóstico? É através da abordagem da família? Como é fechado o diagnóstico que a criança tem o transtorno do espectro alcoólico fetal e depois disso, quais são as medidas e o tratamento? Boa pergunta. Então, durante o nascimento do bebezinho, a gente vai ter história materna, se a mãe fez o uso. E muitas mães falam, não, doutor, de vez em quando eu tomava um chopinho como se isso não tivesse importância. Sim. Isso é relevante, entendeu? Então tem a questão da anamnese, que a gente vai colher a história das mães, e as mães, é lógico, muitas vezes elas omitem isso daí. Sim. Porque ela acha, não vou nem falar não, eu tomava só um chopinho uma vez por semana, né? Isso não tem importância, mas realmente tem. E também tem alterações do exame físico, que a gente fazer uma avaliação cuidadosa desse bebezinho, a gente pode analisar através do exame físico se a criança tem algumas alterações. Sim. Que podem ser decorrentes do uso do álcool pela mãe durante a gravidez, né? E aí a gente pode fazer diagnóstico diferencial, inclusive diagnóstico diferencial com o autismo, né? Realmente a única coisa que a gente vai muitas vezes encontrar é a confirmação do uso do álcool na gravidez. Sim. Né? E como eu falei, como o transtorno ele é uma doença que não tem cura, nós vamos fazer todo um tratamento necessário para superar a dificuldade que a criança apresenta, Patrícia. Sim. Então, se a gente for analisar, tem alguns dados do
do estado de São Paulo, no Brasil, nascem aproximadamente, por estatística que não são totalmente assim, exatas, mas mais ou menos 6.500 pessoas, bebês por ano, que têm essa síndrome. Então você imagina, Patrícia, uma cidade do tamanho de Guaimbê, talvez? Sim. Uma cidade inteira com crianças com uma doença que não tem cura. Então, o que o governo tem que fazer? O que a sociedade tem que fazer com essa criança? Tem que cuidar com o maior carinho, mas você imagina o transtorno que é, inclusive com a família, né, Patrícia? Sim. Você sabe, os pais de uma criança que tem ou tem autismo, ou são crianças com neurodesenvolvimento causado pelo transtorno de espectro alcoólico fetal, são crianças que vão precisar a vida toda de auxílio de profissionais. Sim. Como psicólogo, como terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? Cirurgião pediatra, nutricionista. Então, é um transtorno que causa problema grande não só para a família. Sim. Para a família vai ficar se ocupada de tentar minimizar o problema que aquela criança nasceu e que não dá para voltar atrás. E ao longo de toda a vida, né? Ao longo de toda a vida. Inclusive, aí a gente vai se deparar numa situação do sistema de saúde, Sim. que não tem profissionais e não vai conseguir atender essa demanda. Então, geram outras situações Sim, nas sim. escolas. Sim. E o senhor acha que o caminho é a conscientização, é as pessoas entenderem que durante a gravidez não use álcool? O caminho é esse. Por isso a gente, assim, eu fico contente de estar aqui conversando com vocês, é porque a população tem que ter consciência desse problema que parece banal, sabe? Então a gente fica procurando o nome da doença, a criança é autista, ela tem a síndrome de não sei o quê, mas o álcool é uma coisa que está aí à vista de todo mundo. A mãe não é proibida de tomar álcool, mas ela tem que ter consciência que ela não deve, de maneira alguma, tomar, né? Então, imagina o transtorno que causa financeiro, de convívio familiar, né? Tão gostoso cuidar de uma criança que tem um desenvolvimento normal, que é alegre, tem bom comportamento, né? E se a criança não tem essa possibilidade, envolve o transtorno de toda a família, de toda a comunidade, de toda a sociedade, né? No Brasil, no mundo inteiro, aproximadamente nascem 120 mil crianças por ano. Você imagina uma cidade do tamanho de Catanduva, de Ourinhos, cidades grandes, por ano, crianças com problema, família com problema, gastando dinheiro, né? Lógico que tem que tentar fazer o melhor possível, mas é um transtorno social e familiar, porque quem tem um filho que tem dificuldade na escola sabe o quanto é difícil ter que ir atrás do professor particular e levar na fono, né? Então, a conscientização da população de que a gestante não deve pôr uma gotinha de álcool durante toda a gravidez é extremamente importante. Doutor, e inclusive, o senhor acredita que hoje pais e mães repetiram esse comportamento do uso do álcool e hoje tem os filhos na mesma condição e um problema, como o senhor disse, social e que basta não usar, né? Sim, e para você ter ideia, ó, a gente sabe que as drogas, que a mãe usava droga durante a gravidez, maconha, cocaína, crack, alguma coisa, as drogas podem causar lesão cerebral nesses bebezinhos. Mas para você ter ideia, o álcool, Patrícia, ele é teratogênico. E mais que todas essas drogas que eu falei. Então a pessoa fala, não, eu não uso crack, eu não fumo maconha, eu só o álcool. Mas o álcool, o que é teratogênico? Ele causa alteração nas células de desenvolvimento do bebê. Isso leva a malformação, a problema disfuncional de funcionamento neurológico. Então o álcool é a pior coisa do mundo. O álcool é o maior problema de saúde pública do mundo, Patrícia. Né? Doutor, há casos, e pode ocorrer, como, por exemplo, no uso de drogas, o nenê nascer com abstinência? Sim.
Nós já tivemos aqui na UTI Natal várias crianças, filhos de mães que são usuárias de crack, de maconha, de cocaína, e essa criança, ela nasce impregnada com essa substância e depois que ela sai do útero materno, ela tem tipo uma crise de abstinência. Então são crianças que podem ter crise convulsiva, agitação psicomotora, são crianças que choram muito, né? Como se nascesse dependente da droga. Então nessas crianças, pra você ter ideia, a gente tem que usar sedativo para elas durante um tempo, né? Grave, né? Porque isso realmente afeta o desenvolvimento desses fetos, né? Mas o álcool, ele é teratogênio. Ele causa, a célula. ele altera a célula. Então altera a célula do sistema nervoso, do coração, do rim, do intestino, pode causar ou malformações ou disfunção de funcionamento. E como que os profissionais de saúde e as famílias podem contribuir para essa prevenção? E qual é a mensagem que o senhor deixa para as mamães e para as futuras mamães que estão pensando em engravidar e têm agora o conhecimento que o senhor deixou sobre esse assunto tão importante? Como as alterações do transtorno do espectro alcoólico fetal não tem cura, né? A única coisa que a gente pode e deve fazer é a prevenção, Patrícia. Porque a prevenção vai fazer com que o bebezinho não tenha esse risco, né? E parece, Patrícia, que é uma coisa tão simples, fala, não, vamos prevenir, né? Mas para prevenir, tem que ter maturidade, a pessoa tem que ter consciência, sabe? Porque senão, a gente ainda vê muitas mães mais, disseram que bebê ia trazer problema, meu filho nasceu bonitinho, ele está bem, ele pode ter nascido até que bem, mas nós vamos ver a gravidade depois. Sim. Isso que é o mais difícil para a população em geral acordar para isso, porque o povo é muito imediatista. Se todo bebezinho nascesse com microcefalia, tenho certeza que nenhuma mãe ia botar álcool bebida alcoólica na boca, né? Mas como os problemas vão aparecer depois, né? Então as famílias acordam depois que começam a perceber que a criança realmente está com dificuldade de ter um bom desenvolvimento. Sim, tanto físico quanto emocional, né? E essa alteração emocional que envolve ainda mais a família, né, Patrícia? Você sabe disso, uma criança que é mal comportada, que não consegue aprender, que tem distúrbio de comportamento, que são agressivas, né? E muitas vezes isso aí envolve totalmente a família, totalmente a comunidade que essa criança vive. Então, o tratamento é a prevenção. Doutor, e a gente não poderia terminar o nosso bate-papo antes de eu fazer para o senhor uma pergunta que a gente escuta muito, eu já escutei, acredito que o senhor também já deve ter escutado, mas eu estou tomando uma cerveja 0 álcool. Existe? Pode? Muito boa pergunta, Patrícia, porque o Brasil ainda não é um país sério que a gente gostaria que ele fosse. Então o CISA, é o Centro de Informações sobre o Álcool, é uma entidade de São Paulo que ela estuda tudo sobre o álcool, o que afeta no indivíduo adulto, a cirrose, problema de comportamento, tudo. E o CISA fez avaliação de muitas bebidas ditas álcool zero e encontraram entre 1% e 2% de álcool na bebida, Patrícia. Sim. Na verdade é um crime, né? E a mãe está achando, então, está tomando uma bebida sem álcool, na verdade ela tem um pouquinho de álcool. Sim. Isso pode afetar também, né? Então, é um cuidado. Nenhuma bebida que contém álcool, inclusive nem xarope, nem nada que possa conter um pouquinho de álcool, a mãe deve fazer uso durante a gravidez. É prevenção, álcool zero na gravidez, gravidez sem álcool. Doutor, muito obrigada por essas informações para a gente trazer, né, a toda a comunidade, a toda a população, esse assunto que afeta a todos, afeta a toda a comunidade, porque é um problema e uma situação que vai demandar de um tratamento, de um olhar que vai impactar na escola, na sociedade, no trabalho. Então, sempre que o senhor puder e desejar, volte aqui para trazer essas informações tão importantes. Muito obrigada. Então é isso, que a população ela divulga essa informação,
que é uma coisa extremamente séria mesmo que está acontecendo, e os estudos para ter no mundo inteiro cada vez estão avançando, 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 tanto assim que hoje, qualquer criança tem alguma alteração do desenvolvimento, nós temos que investigar se ela não tem um transtorno de espectro alcoólico fetal. Tão grande que está o problema e tão grave que está o problema. Obrigado. Isso. Muito obrigado, doutor. Esse foi o nosso programa Lins em Pauta com o Dr. Paulo Imamura, que trouxe importantes informações e que você que está nos assistindo compartilhe, fale sobre o assunto. Em relação à gravidez, o indicado é 0 álcool. Faça a sua parte, pois os impactos são permanentes. Conheça um pouco mais sobre esse assunto acompanhando a nossa programação e fiquem conosco. Nós estamos nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram e também no canal 36.3 da TV Câmara Lins, canal aberto. Obrigada a todos e até a próxima!